Olá, meu nome é Maria Luísa Fontinelli, eu sou presidente da Comissão de Direito Societário da OAB Espírito Santo e hoje, ao lado do meu colega e também advogado Rodolfo Zorzanelli, presidente da Comissão de Direito Empresarial, vamos apresentar mais um episódio de Conversa Jurídica, um podcast realizado pelas comissões do OAB Espírito Santo. O objetivo do podcast é discutir temas relevantes do direito, tanto para advogados e para toda a sociedade. Hoje temos como entrevistado Calmer Kepp, presidente do Grupo Águia Branca, e vamos discutir um assunto super interessante: o que os empresários esperam da atuação do jurídico. Calmer, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Calmer, para iniciar, vamos para a nossa primeira pergunta. Como que foi a sua trajetória profissional, o início? Você vem de uma família empreendedora, o Grupo Águia Branca é uma empresa familiar, que um dos fundadores foi seu pai, o senhor Ailmer Kepp. Como que foi a escolha por seguir o caminho da família e continuar no Grupo Águia Branca? Então, Luiz, a escolha não... Acho nem sei se teve a escolha, não, porque foi uma coisa muito natural, né? Desde pequeno, eu frequentava as garagens, na época se trabalhava sábado, né, pela manhã. Aí meu pai pegava a família, passava lá, trabalhava, dali depois ia fazer algum programa com a família e tal. Então foi uma coisa muito natural. Quando eu vi, já estava dentro do Grupo Águia Branca, comecei a trabalhar com 18 anos no grupo, era uma coisa comum na época, e estudava, fazia faculdade. Com 2 anos já de faculdade, eu optei por fazer faculdade à noite e aí trabalhar o dia inteiro, em vez de meio expediente. E aí a coisa foi só desafios maiores, né? Depois fiquei responsável pela operação da, da aviação Águia Branca, da linha regular de ônibus aqui no estado. Tem um episódio até interessante, que isso, naquela época, já lá atrás, um ônibus teve um acidentezinho aqui, ali perto da entrada da terceira ponte, em Vitória, e meu pai, coincidência, estava passando naquele momento, e aí desceu, foi conversar com o motorista, olhou tudo, um arranhãozinho de nada, e estava atrapalhando o trânsito. Aí ele virou para o motorista e falou: você pode seguir, pode seguir. Ele falou: não, mas eu não posso fazer isso não. Ele falou: mas eu sou o Ailmer. Eu falei: o senhor me desculpe, não te conheço, não posso, é só o tráfego. Não, mas eu sou pai do Calmer. Aí, sou pai do Calmer. Não, então tá bom, tá jóia. E seguiu viagem, né? Então, uma coisa assim que, com o tempo, vai mudando, né? Acho que hoje eu sou mais desconhecido, porque eu já estou mais longe da operação. Já deve acontecer o contrário, talvez. Mas, enfim, foi muito natural. Foi uma coisa que... E aí fui para várias funções. Fui para Salvador, onde meus filhos nasceram. Era para ficar 3 anos, fiquei 7. Né? Por fim, assumi a logística em 98. Na época, a divisão logística, a VIX, né, tinha 600 funcionários aproximadamente, faturava 2,8 milhão mês, né? E hoje em dia essa divisão, né, ela tem 12 mil funcionários aproximadamente e faturou mês passado 360 milhões. Então, assim, é uma motivação muito grande, né, de poder ter construído isso junto com esse time, né, maravilhoso que tem a empresa, que tem a divisão logística também. Foi muito natural. Calmer, e atualmente o grupo é dividido em 3 divisões: logística, transporte de passageiros e comércio. Nos conte como é feita a organização jurídica do grupo. Então, cada divisão tem a sua liberdade, né? Tem seu time, tem sua pessoa lá, do advogado que está à frente do jurídico naquela divisão. E a holding também tem uma pessoa, que é o diretor da holding jurídico, no caso o Dr. Ricardo Vaz, que faz um papel meio assim de liderança técnica, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo de apoio para eventuais contratações de advogados, escritórios externos, que a gente tem vários, né, que nos apoiam,
O grupo está pelo país todo, então tem escritórios espalhados pelo país e mesmo aqui no estado também, externos que nos apoiam. As questões mais rotineiras ficam em cada divisão e todos os temas também ficam pela divisão, mas eventualmente você tem um caso mais complexo, de maior envergadura e tudo, aí as pessoas que estão na liderança das divisões na área jurídica sentam com o doutor Ricardo e vão fazer esse papel aí de buscar um caminho para contratar qual escritório, qual empresas, né, que vão apoiar, às vezes até para fazer uma due diligence e tal, naquele caso específico. Então, funciona nesse modelo aí. Vocês têm aproximadamente 19 mil funcionários. Qual a estratégia que vocês usam para prevenir litígios trabalhistas? Então, a gente tem toda a estrutura, né, jurídica nas empresas, como eu comentei. Recentemente, até na área da academia, né, na universidade, até nos consultaram para ver o que poderia se fazer de um curso de pós-graduação, que eu achei muito interessante, né, não só para quem está nessas empresas, né, como advogado, mas também para quem pretende entrar numa empresa, atuar na empresa e não no escritório. Então, foi um movimento que eu achei bem interessante. Então, tem toda a parte jurídica do tema, né, com os cuidados, né, com advisors jurídicos para nos apoiar nisso, né, escolhidos pelas divisões e pela holding, como a própria estrutura de advogados internos. Isso, vamos dizer, é mais o dia a dia. Fora isso, e aí não é mais no jurídico, mas impacta de certa forma, a gente tem várias ações que a gente faz, trabalhos, por exemplo, sobre cultura do Grupo Águia Branca, trabalho, desculpa, por exemplo, de inovação, com imersões no exterior. Isso é rotineiro no grupo, né? A gente faz algumas vezes por ano. A parte de inovação tem várias coisas também que é interessante comentar, mas tem todo um trabalho de crescimento das pessoas. Então, tem muitas oportunidades. O grupo cresce a uma taxa de 20% ao ano, aproximadamente. Então, as pessoas que estão lá têm oportunidade de crescimento. Quando você vai para uma imersão dessa de inovação, está aprendendo também para o grupo, para o trabalho e tal, mas individualmente também a pessoa está crescendo. Então, tem todo um contexto, todo um ambiente, né, de pertencimento das pessoas que contribui, né, para que essas questões jurídicas, vamos dizer assim, sejam atenuadas. Então, esse é um trabalho que a gente dá uma atenção muito forte. Tem pesquisas, inclusive, de clima interno que a gente faz, onde os gestores têm que tomar ações para poder tratar os temas que são levantados, né, nessas pesquisas pelos times, pelos funcionários. Então, tem um trabalho bastante intenso e extenso para cuidar disso, de pessoas, que é o nosso maior ativo, né, elas que fazem as coisas acontecer. Então, isso no final gera uma demanda, vamos dizer, no aspecto jurídico menor. E mais do que isso, que é o nosso foco, gera também um comprometimento, uma capacitação do time, uma entrega do time bem maior para suportar esse crescimento aí de 20%. Né? Calmer, vocês são sócios de algumas empresas e frequentemente adquirem participações em outras. Nos conte como é que são conduzidas essas tratativas de negociação, de aquisições e constituição de novas sociedades dentro do grupo. Quais são os aspectos que vocês acham como fundamentais nessas tratativas e qual o papel do jurídico nesse processo? É um papel imprescindível, né? Porque pode nos evitar aí riscos imensos, né? Quando você faz uma aquisição de empresa, você não conhece qual o histórico daquela empresa ainda, né? Então, você precisa contratar due diligence, fazer uma varredura muito forte, né? Já tivemos vários cases de sucesso. O Grupo Águia Branca fez várias compras de empresas ao longo do período de existência e, normalmente, mais comum é comprar a integridade das ações, né?
e, mais recentemente, comprando participações majoritárias e até minoritárias. No caso de startups, por exemplo, né, de inovação. Esse trabalho ele é muito cuidadoso. Muitas vezes já tivemos assim um no-go da parte do jurídico e nos salvou, né, de entrar numa caso de dificuldade por questões, em alguns casos, fiscais. A empresa alvo ela tinha problemas fiscais, né? Isso sobraria para a gente. Em outros casos, por outras questões diversas, teve um caso mais recente agora, por exemplo, que uma empresa pequena, a gente comprou uma participação, fez todo o trabalho de averiguação e tudo funcionou, a empresa estava ok. E logo em seguida a nossa aquisição, que a gente fez, inclusive, o pagamento, né, a empresa deixou de pagar os compromissos dela financeiros. Então, assim, aí o papel do jurídico foi importante também no sentido de nos dar uma porta de saída, um stop loss relevante, porque a gente viu que a gente não queria ficar ali mais, a gente poderia nos desgastar, né? A cultura nossa não é essa de não cumprir compromisso, é justamente o contrário. Somos sérios, cumprimos compromissos, então, assim, a gente precisou sair e tinha uma porta de saída, né? Obviamente com prejuízo, mas, assim, parou ali e não teve nenhum assim, prejuízo maior reputacional, já que a gente viu que a coisa tinha desandado, né? Que o gestor, fundador lá, não tinha um perfil de valores com os quais a gente gosta, que a gente tem, que a gente faz questão de ter e de cumprir as coisas. Então, o jurídico é imprescindível nesse aspecto e tem feito um trabalho muito relevante para a gente. Calmer, agora vamos falar um pouco sobre ESG. Atualmente as empresas são muito cobradas para iniciativas sociais e ambientais. E o que o Grupo Águia Branca vem desenvolvendo nessa frente? Então, a gente tem muito orgulho, a gente tem uma reserva, né, florestal da Mata Atlântica lá em Pedra Azul, ali onde fica uma pousada também do Grupo Águia Branca, o Natureza Ecolodge. São 2.200 hectares, mais ou menos, de floresta. Tem trilhas lá para ser feitas pelas pessoas, enfim. É uma área que a gente tem um carinho muito grande, tem uma contribuição do Grupo Águia Branca lá relevante em cuidar dessa floresta. Agora vai ser anunciado, fazer um disclaimer aqui, um spoiler, agora, se não me engano, dia 26, vai ser anunciada uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, onde o grupo vai aportar recursos para fazer, em parceria com a Mata Atlântica, um estudo de acompanhamento da bacia do rio Itapemirim. Então, só na reserva lá tem 11 afluentes, né, que vão lá para o rio Itapemirim, que fazem parte dessa bacia, e a Fundação SOS Mata Atlântica vai fazer um trabalho de acompanhamento, de verificação de todas as condições ambientais dessa bacia hidrográfica do rio Itapemirim. Além disso, a gente tem um trabalho também importante de voluntariado do nosso time, dos nossos colaboradores, com a Amigab. A Amigab tem já algumas décadas e é uma gincana que é feita. São identificados entidades sociais pelo Brasil afora, e essas entidades, então, apresentam as demandas delas para nós, e aí os times vão trabalhar para suprir aquelas demandas. Por exemplo, pode ser pintar uma estrutura física daquela entidade, pode ser alimentos, pode ser, enfim, qualquer que seja a demanda, o time sai atrás para poder suprir. E é um trabalho muito bacana, né, de voluntariado mesmo do time, e do qual a gente tem muito orgulho, e que veio evoluindo ao longo do tempo. No começo a gente começou, o primeiro evento foram alimentos. Depois a gente foi entregar e tal, falou, não, isso aqui está demais, agora eu estava precisando daquilo ali.
Então foi mudando o formato da gincana para poder, de fato, atender o que é a demanda das entidades, e não o que a gente quer fazer pela entidade, a gente quer atender exatamente o que ela quer. Então os times partem disputando, vamos dizer assim, né, entre as divisões quem faz mais, mas no final é um ganha-ganha, e tem muito orgulho disso também. Entre outras ações, né, de ESG que o grupo faz, né? Tem também, na parte de governança, tem uma cultura muito forte, porque já começou lá atrás com 3 irmãos sócios, depois se juntaram mais 2, então essa necessidade de governança ela é antiga e ela vem evoluindo há muito tempo. Então, tem essa parte aí, sempre dá para melhorar, mas a gente entendo que a gente está muito bem também nessa parte de governança aí, não só no social, não só no ambiental, na governança também. Vocês são uma empresa familiar, passando aí para a 3ª geração, salvo engano. E, enfim, eu acho que é um exemplo, né, para nós capixabas de uma governança e uma sucessão bem realizada. Sim, esse é o desafio nosso, né, da minha geração, né? Nós somos a 2ª geração, né? E vamos passar o bastão em algum momento aí, daqui a uns 10 anos, vamos dizer. Então, o desafio para a 3ª é nosso. Então, espero que a gente se desencumba bem dessa missão. Acho que a principal missão nossa é fazer essa passagem de bastão bem feita, né? Calmer, nós não poderíamos deixar de falar sobre inovação e tecnologia aqui, especialmente sobre IA. Como que essa interação e aplicação dessas novas tecnologias, como é desenvolvido dentro do grupo de vocês? Que impacto essas novas tecnologias têm em toda a sua operação? O impacto é gigantesco, né? Assim, vou falar sobre inovação primeiro, depois de IA. Eu acho assim que inovação não é só desenvolver processos ou tecnologias, né? Você pode fazer também inovando, fazendo uma coisa que você não fazia, por exemplo. Uhum. E aí pegar um exemplo, inclusive na área de concessionárias nossa, que a gente entrou assim pela primeira vez na área do agrobusiness, né? Infelizmente, um momento ruim, né? O agro não está passando por um momento bom, infelizmente, no nosso país. Mas é cíclico, né? Isso depois recupera lá na frente. E a gente entrou, então, em concessionários. Hoje a gente representa a New Holland, na região sul de Goiás. Começamos em julho do ano passado e já compramos uma outra região do lado, da New Holland. Então, hoje o sul de Goiás é a gente que faz lá. Então, é um tipo de inovação. Outra mais tradicional no sentido de agregar uma tecnologia nova e tal, a gente, na área de logística, a gente tem, por exemplo, um caminhão usado, Mercedes, extra pesado, a gente transformou ele em 100% elétrico. Está em operação no cliente hoje. É uma forma também de oferecer aos clientes produtos diferentes, né, a um custo competitivo e com confiabilidade. Temos também um trator com operação autônoma. Também está em operação no cliente, né, e devemos aumentar a quantidade, mas está operando normalmente, sem problema algum, né, e sem operador, sem operador de trator, sem motorista. Então, são alguns exemplos, né, de inovação na área de logística, na área de passageiros, que a gente chama, que são as linhas regulares de ônibus. A gente tem uma empresa hoje que é de consultoria. Nunca imaginamos, né, fazer isso. Consultoria em quê? Segurança. Então, a aviação Águia Branca, os ônibus de passageiros de linha regular, eles operam com a tecnologia de segurança muito forte. E aí, essa tecnologia, a gente hoje está vendendo consultoria sobre isso. A Klabin é o primeiro cliente, está muito satisfeito e a gente tem, então, o que é exatamente essa consultoria? Tem carretas que fazem um trabalho com os motoristas no meio do caminho, onde ele sofre uma iluminação muito forte, para poder, questão da melatonina e deixar o motorista preparado para a segunda etapa da viagem.
Ele pedala uma bicicleta também com o mesmo fim, faz uma alimentação mais saudável, diferente daquela tradicional, assim, num ponto de parada, uma coxinha com a Coca-Cola. Não, é fruta, é uma coisa, um suco, uma coisa mais saudável que vai deixar ele mais alerta. Ele faz um teste antes de pegar no volante, também visando a segurança. Enfim, só esse tema dá para falar 1 hora aqui fácil. Então, é uma tecnologia que a gente tem e está vendendo e está também tendo o maior sucesso. E, na verdade, é uma coisa que a gente já tinha. O que é inovador? A forma que a gente está oferecendo para o mercado. É um produto novo. Enfim, tem vários temas. A própria logística está desenvolvendo também drones, mas ainda está mais dentro de casa ainda para oferecer para os clientes também. Enfim, tem uma gama enorme de coisas inovadoras que o grupo está fazendo. Falando agora de IA, eu vou daqui a pouco pedir para poder colocar uma coisa na tela, mas antes disso, o Grupo Águia Branca, a gente chama GAB, né? De Grupo Águia Branca, criou o GAB GPT. Então, o grupo hoje tem um chat GPT próprio. Mas qual que é a diferença disso, né, de ter um chat GPT? A diferença é que as informações são nossas. Ele é hoje, alimentado. Né, nesse meio, no ambiente atual, a informação é tudo, né? Então, assim, tudo que você pergunta para o chat GPT, você, na verdade, está treinando o próprio produto que eles oferecem, né? Então, a gente tem isso, mas só para nós internamente. Tudo que as interações que são feitas no GAB GPT são nossas. Então, a inteligência artificial nos apoiando nas nossas tarefas, né? Mas, ao mesmo tempo, vai nos servir também para outras coisas na medida que elas são exclusivas de acesso do Grupo Águia Branca. Como eu falei antes, essa parte de inovação a gente roda o mundo inteiro, né, para poder pesquisar e avançar. E eu queria mostrar para vocês agora, por favor, coloca aí na tela, uma informação sobre IA. Isso aqui são todas as novas patentes de IA no mundo. Então, como vocês estão vendo aqui, em 2010, a China tinha 1/3 das patentes americanas e metade, quase, né, vamos dizer, do resto do mundo, que é a última coluna lá. Vamos lá para 22 agora, só para você ver. A China pulou para 35 mil e os Estados Unidos, 12 mil. Então, assim, a China, que tinha 1/3, virou para 3 vezes as patentes dos Estados Unidos. E o resto do mundo, né, mais ou menos do tamanho, aí diminuiu a relevância, mais ou menos o tamanho dos Estados Unidos. Quando você vai para 23, a China já foi para 70 mil patentes. E Estados Unidos acrescentou mais 1.000, foi para 13. Então, assim, a China já está mais de 5 vezes gerando patentes do que os Estados Unidos. E o resto do mundo também crescendo, mas, assim, olha o impacto do que a China está fazendo sobre IA no mundo, né? Então, isso é importante para a gente conhecer e a nossa próxima imersão vai ser na China, né? Até para conhecer essas novidades todas, você vê que num prazo muito curto, como é que a coisa virou, né? E a gente vai estar na China, então, o Grupo Águia Branca vai estar na China para conhecer um pouco disso, não só inteligência artificial, né? Mas também a parte de mobilidade, que eles também são bastante avançados nisso. A gente vai lá visitar para poder conhecer e ver o que a gente faz sentido para nós, para poder aplicar aqui. Excelente. Calmer, atualmente o Grupo Águia Branca apresenta números de resultados que chamam a atenção. O que você projeta para o futuro? Quais os desafios e qual é a meta do Grupo Águia Branca para os próximos 5 anos? Bom, nossa meta é continuar crescendo, né? Como eu comentei, na faixa aí dos 20% anuais, né? Vamos seguir buscando isso. Seguir também com um time nosso, né? Muito competente, buscando inovar, buscando criar produtos e serviços que atendam os nossos clientes, né? Que isso está sempre em constante mudança. E o Brasil, apesar das dificuldades, também é terra de oportunidades. O Brasil tem um mundo para fazer de coisa, né?
Então, você falar em crescimento de 20% em outros países, que não seja startups exponenciais e tal, é um percentual muito alto. Então, assim, a gente segue motivado e acreditando muito nas oportunidades ainda que vão surgir. Claro, as dificuldades também, vamos estar preparados para enfrentá-las, mas acreditamos muito no Brasil e vamos seguir crescendo. Calmer, agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Agradeço também quem acompanhou até aqui. O episódio pode ser visto no canal da OAB no YouTube e em outras plataformas de áudio. Até o próximo episódio.